Muito prazer estar com você mais uma vez. Esse é o Esporte SA. Você está se acostumando a conversar com a gente fala de esporte, histórias de vida, mas também sobre negócios. Aqui no Brasil, tão difícil fazer negócios no esporte. E hoje eu estou aqui com um entrevistado, que acima de tudo é meu amigo, André Coutinho. É gestor, é diretor? Qual que é o nome do cargo para a gente não errar no GC lá, André? Bem-vindo. Obrigado, prazer falar contigo, meu amigo de longa data. Hoje, presidente. Presidente. Então, presidente do projeto lá de futsal de Taubaté. André, e quero começar te perguntando isso já, pra gente já começar começando, de verdade. Apesar do futsal estar muito ligado ao futebol e ser uma paixão do brasileiro, ainda é um esporte muito difícil de se tocar. Como é ser presidente há tanto tempo, né? O projeto tem mais de 10 anos lá, de uma modalidade onde você precisa buscar recurso de todo lugar para fazer o mínimo acontecer. Bem-vindo. Prazer mais uma vez. Realmente é uma modalidade um pouco... apesar de ser a modalidade mais praticada no país, isso em diversos estudos, apesar do futebol ser a paixão, o futsal é o que é mais praticado nas escolas, nas quadras, então, apesar de tudo isso, ainda é uma modalidade um pouco sucateada, vamos dizer assim, é difícil mesmo. Mas eu acho que essa paixão e essa vivência de que todo mundo já passou pelo futsal é o que mantém vivo, né? O que mantém vivo tanto os sonhos nossos e tanto as equipes, né? As buscas por recursos, por campeonatos, enfim. Eu acho que sem dúvida nenhuma, é um esporte de abnegados, assim, de pessoas que amam e lutam por isso. Talvez o pessoal do vôlei, do basquete, da natação, do atletismo se identifique muito com a sua entrevista, né? Só muda a modalidade, mas talvez as dificuldades sejam muito parecidas, né? O projeto começou há mais ou menos 10 anos. Vamos falar um pouquinho do projeto, né? 2011. Para quem não sabe, né, você pode contar também, você foi jogador de futsal, enfim, jogou, né? Não sei se pode falar profissionalmente, porque o esporte é amador, né? Então Sim. fica sempre essa lacuna. A gente fala, o Falcão foi um jogador amador, pô. Difícil. Né? Parece até uma piada você entender isso, mas é isso, né? Legalmente é isso. Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição de atleta para falar, pô, vou pegar essa bucha para tocar, porque realmente não é fácil. Eu vivi o futsal desde sempre, né? E aí, graças a nossos amigos Paulo Eduardo e Paulo Bianchi Júnior, né, me fez amar esse esporte. Eu vivi, joguei a minha vida inteira. E aí, eu acho que quando despertou essa paixão por fazer algo, né, por fazer uma equipe e disputar isso, foi quando eu percebi que tinha uma geração minha e até mais nova, né, que inclui o Leandro Reis, o Matheus, Dudu, Jojo, que jogou há pouco tempo. A gente estava jogando e ganhando títulos por todas as cidades próximas de Taubaté, por São José, por Pinda, por Jacareí, e Taubaté já estava há alguns anos sem ter equipe de competição, né? O último que brigou muito por isso foi realmente o Paulo Bianchi, conseguiu na marra algumas disputas de campeonatos e tal, mas a gente não tinha mais. E aí foi quando eu, né, junto com o Alan Vitor, né, que é o meu parceiro desde então, que hoje está na diretoria da Secretaria de Esportes, ele ingressou como presidente da DC Ford e aí a gente conseguiu dar o pontapé inicial em 2011 e aí foi o início de um sonho ali. E aí, André, para você talvez seja simples, mas para muita gente é difícil entender. Eu brinquei que o Falcão, melhor do mundo, é um atleta amador. Como é que essa história, né, que funciona também para o vôlei, para o basquete, de ser um esporte amador? O que isso significa legalmente na vida do atleta e na vida do gestor? É uma lacuna, né, que muitos parlamentares tentam resolver. Oficialmente, trabalhisticamente falando, né, no direito trabalhista, só o futebol é profissional, oficialmente. E aí a gente fica nessa extra profissionalidade, mas em muitas situações existem brigas judiciais porque existe vínculos, enfim, existe algumas coisas. Tem o lado bom, entre aspas, de não ter alguns encargos e facilitar recursos e facilitar alguma viabilidade de algumas coisas,
mas obviamente que tem o lado ruim que fica numa certa informalidade, né? Isso às vezes prejudica, né? A gente tinha uma aproximação junto à CBF, que talvez fosse um caminho muito interessante para o futsal, mas que infelizmente foi interrompida, então aí a gente voltou a estaca zero de novo. Qual que era a ideia com a CBF, André? A CBF já assumiu a seleção brasileira de futsal há algum tempo, mas os campeonatos e, né, todas as outras equipes não têm vínculo com a CBF, tem vínculo com a CBFS, né, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E a CBF estava para assumir toda o futsal realmente. Né? Então a gente ia ter uma chancela. Uma entidade gigante. Porque o que acontece também? Muitos atletas que têm ligação com o campo acabam usando do futsal para, entre aspas, fugir dos trâmites de clube formador e tudo mais. Muitos atletas saem daqui para jogar futsal fora e acaba migrando para o futebol lá na Europa e os clubes daqui perdem receitas e tal. Então a CBF se preocupava um pouco com isso. E isso iria, obviamente, né, vincular uma entidade grande, ia começar um caminho de profissionalização. Mas, infelizmente, isso foi interrompido, não posso falar o porquê, né, isso é mais parte política, então a gente voltou um pouco a estaca zero. Você está falando um pouquinho de parte política, claro que a gente não vai falar nomes aqui, prefeito, partido, né, esse é o foco. Mas, por ser um esporte amador, na maioria das cidades, na maioria dos clubes, é um esporte que se torna extremamente dependente do poder público, né? Como é que é essa relação, André? Cada 4 anos tem que respirar fundo e falar, pô, será que meu projeto vai para frente, vai decolar, vai para trás, vai morrer? Né? A gente tem vários exemplos. Basquete São José chegou a morrer, ressuscitou, o vôlei de Taubaté acabou. E a gente está falando de times, né, campeão da liga, vice-campeão da NBB, não estamos falando de qualquer time, né? Como é que é viver essa emoção? 2024 aí tem eleição. Como é que é viver essa emoção de falar, pô, que parece um pouco surreal, né? A gente tem que imaginar que um prefeito tem que gostar para colocar seu esforço. Mas como é que é lidar com isso? Eu não falo só da sua experiência, não, dos seus colegas também, presidentes, diretores, de estar, talvez em alguns casos, extremamente dependente disso. Né? O futsal é muito forte, por exemplo, no Paraná e no Sul, com cidades relativamente pequenas, né? O futsal não vive muito nas grandes capitais, ele vive realmente no interior por conta disso. Eu, para falar bem a verdade, eu fico bem tranquilo, porque eu tenho um projeto que é da cidade, né? É vinculado na cidade. Hoje eu tenho mais de 300 crianças e adolescentes diretamente ligados no projeto. Então eu tenho categoria. As categorias minhas começam do sub-7, então eu tenho a parte da iniciação, que é o sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Inclusive o sub-10 meu filho joga. Daí tem a base, que é sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Temos o sub-20, que começamos agora. E além do principal. E além das 4 categorias do futsal feminino. Então eu tenho um projeto que já migrou por 3 gestões, né? E é da cidade. Né? Então eu acho que é muito difícil algum prefeito... pode mudar o nível de ajuda, de investimento, mas é muito difícil, assim como o handball aqui é um projeto da cidade, é um projeto enraizado, é um projeto que mobiliza muita gente, então eu fico um pouco mais tranquilo, mas realmente são situações que muitos vivem que não é fácil. Você presenciou colegas, times, histórias assim que bombaram, acabaram por decisão política, de investimento? Sim, quando a gente começou, uma equipe que era muito forte aqui na região era a Pinda, no futsal, né? Não só no futsal, tinha algumas outras modalidades. E teve uma troca de gestão pela visão da gestão, não era só nem a modalidade, foi um menor aporte no esporte como um todo, né? Uhum. E acabou prejudicando, agora eles se reergueram um pouco, mas eu já vi em outras situações, assim, realmente acontece. André, você estava falando um pouquinho do trabalho da base, né? São quantas crianças e adolescentes envolvidos? Mais de 300. Mais de 300. Tá muito na modinha, a gente tem discutido isso aqui no podcast, o tal do ESG, né? Para quem não conhece, a sigla inglesa que fala de ações sociais, ambientais e de governança.
quando você vai buscar um patrocínio, um suporte, a pessoa pergunta, mas você tem ESG lá? Queria que você explicasse o que tem de um pouco de discurso nisso, um pouco de tom de marketing, e o que realmente tem de ESG nesse trabalho da base, que, poxa, a gente tem muito empresário aí que assiste o podcast e tal, e que pode pensar em apoiar esse projeto, independentemente de querer apoiar o projeto do esporte Sim. profissional barra amador. Mas existe realmente uma segurança e uma tranquilidade do projeto de dizer, olha, a gente cumpre aqui as determinações de um ESG. Olha, uma das coisas que me motivou demais montar uma equipe, montar tudo isso, foi porque o esporte mudou a minha vida. E eu não era eu nunca passei por dificuldades financeiras na minha infância, né? Eu tive, graças a Deus, pais que me deram condições, que me deram estudo, pagaram minha faculdade, né? Eu sou formado em Direito, sou advogado. Mas mudou minha vida no conceito geral de me tornar um homem melhor, uma pessoa que tem visões e que anda em todos os ambientes, todas as classes sociais, e isso é mágico no esporte, né? Você lidar com pessoas de todas as formas, com condições diversas, e que quando você entra na quadra é todo mundo igual, todo mundo ali jogando. E isso é muito bacana, e isso sempre me motivou muito, porque eu sei que o esporte muda a vida e drasticamente. E aí, qual era a ideia? Era montar uma equipe de competição competitiva na categoria principal para que isso estimulasse as crianças a disputarem. Foi o que a gente foi fazendo. Começamos com o principal foi crescendo, foi entrando na Liga Paulista, a gente sempre visou a Liga Nacional, e aí a gente desdobrou nisso na base. E você mudar vidas através do esporte é também fazer mudanças na área social, na área ambiental, enfim. Tudo isso que envolve a comunidade e a sociedade. Então, realmente, a gente pratica demais isso. A gente tem uma rotina de ações sociais, de participações em ações sociais, ações ambientais, tanto de levar a equipe, os atletas em locais e para estímulos mesmo, uma troca de informações. A gente já participou de campanhas para plantio de árvores. A gente sempre faz arrecadação e doação de alimentos, de brinquedos, de agasalhos. A gente sempre faz uma ação de Dia das Crianças muito bacana no nosso ginásio, onde a gente traz a comunidade. Quer dizer, a gente sabe que o esporte é talvez a maior ferramenta de educação, assim. E por isso até que em algumas gestões públicas a gente fica muito triste, porque alguém que trabalha com gestão sabe que o esporte muda, sabe que é visível a mudança que o esporte atua. Mas infelizmente quando ele vai pensar no orçamento, é ali que ele corta, né? É ali que ele diminui. Então, realmente é algo que dói, mas é algo que nos motiva. E eu sei que a gente, nesse ponto, que também reforça o poder do projeto, a gente faz muito bem. E, obviamente, isso não é um marketing, mas faz parte de um marketing. Claro. Faz parte de um atrativo para as empresas. Saber que eles estão vinculando o nome a um projeto sério e um projeto responsável. Bom, mandar até um abraço pro Magnus, nosso amigo, né? Um dos empresários aí que vocês... quando você senta na frente de um Magnus, de um empresário, de alguém que você quer convencer para estar no seu projeto, o papo muitas vezes caminha para o que você está fazendo na área social e nem te perguntam do time profissional, entre aspas, né? Nem te perguntam, mas sim, caminha muito mais por isso o interesse de uma empresa aliar a marca dela à sua marca, ou ainda tem esse interesse da questão, entre aspas, profissional? Eu acho que é natural caminhar para isso, porque é isso que eu ofereço. Eu não posso oferecer resultado, porque, inclusive, até uma política nossa da base, por exemplo, que eu preciso formar atletas, obviamente, e eu venho fazendo muito bem isso. A equipe toda, né, vem fazendo muito bem isso. Mas a gente forma cidadãos, a gente forma homens de caráter, né, homens e mulheres e pessoas melhores. Então é isso que eu prometo e garanto,
uma responsabilidade financeira, responsabilidade com o trato com o dinheiro, uma governança, né, como se fala, e justamente esse respeito à sociedade, respeito aos valores, respeito ao que a gente constrói junto. O resultado é sempre consequência, né? Sempre consequência de tudo aquilo que a gente constrói. Então, é natural que uma conversa puxe mais para esse lado. André, e aí você fala de puxar mais para esse lado, você fala de transformar vidas, né? Claro que sem falar nome de criança, a gente nem pode legalmente, mas você tem ao longo desses 10 anos história de criança que, graças a Deus, não a gente não teve essa infância, a gente teve uma infância legal, que você falou, né? Não passou necessidade, o Sim. pai pagou a faculdade, eu também me enquadro nisso. Mas você tem histórias de crianças que não tiveram essa história como a nossa e que tava naquele quadradinho ali da droga, do pai preso, da pobreza. A gente viveu demais, né? A gente vive ainda, né? A gente mexe com muita gente e talvez seja uma das nossas maiores vitórias, é quando a gente vê que um garoto que beirava ali o crime e a dificuldade da vida, você vê ele se tornando um homem de caráter, né? Alguém que vai vencer na vida. Eu tenho sim casos assim. Eu tenho um caso até que ele acabou não, e isso talvez seja muito legal assim de falar. Ele não se tornou jogador profissional, pro principal, né? Porque a gente sempre fala que quando você chega ali no sub-18, sub-20 é o mata-burro, né? Porque ali ou vai ou não vai. E o atleta acabou ficando ali, mas realmente ele se tornou alguém muito melhor, assim, um cara que lutou para entrar na faculdade, lutou para vencer na vida, ainda é novo, tem 20 e poucos anos, mas nos dá orgulho de ver o homem que ele se tornou. E realmente a gente sempre vive isso. Tá falando da parte do SA e vamos falar um pouquinho de esporte, né? E os que Bora. deram certo, né? Os que passaram pelo mata-burro. Como é que tá essa média, André, do que vai pra base, quem fica em percentual, quem vai, e como que tá indo lá pro profissional, ou pro adulto, não sei se eu posso chamar de profissional ou adulto, né? A gente sempre faz, né? A gente sempre migra atletas para lá, porque é uma forma de identidade também com a cidade, com a região, motivação do projeto e, de certa forma, é uma qualidade que você tem com um custo menor, né? Obviamente. Então, hoje a gente tem bastante, chega a 8 atletas oriundos da base. 8 de um grupo de quanto? De um grupo de 18. Oh, quase metade. E é legal, agora tá chegando uma geração que tá vindo, que tá hoje no sub-18, migrando para o sub-20, que é talvez a primeira geração que esteja conosco desde o comecinho. Começou o trabalho desde o sub-12 ali, quando a gente iniciou. Então acho que a primeira safra que está realmente toda formada por nós. E isso está muito legal, assim, tem um que já tá no profissional, no principal, é uma joia que a gente tem. E os próximos anos estão subindo ali também. Então é muito gratificante isso também, né? Porque talvez seja mais uma dessas vitórias. Então a gente está muito feliz com essa geração que está vindo aí. André, e aí quando a gente se modela pelo futebol, né? Um moleque desse, você usou essa palavra joia, né? A gente tá lá com o Moscardo de Taubaté, é 20 milhões de euros ou é 25 milhões de euros? Não sei, mas é muito dinheiro de qualquer jeito. Né? No futsal não tem ainda essas vendas. Como é que é, André? Assim, e onde que a gente pode chegar com isso? Você pegou lá o menino com, às vezes no 7, lá no trabalho social, 12, 14, 16, 18. Pô, joga muito, hein? Vou lá pro Corinthians, vou lá pro Paraná, pro Sul, os times que tem mais grana. Você vê uma luzinha no fim do túnel de reverter isso? Não. Então, o caminho que a gente tinha de talvez entrar para a CBF seria isso, né? Porque daí você se vincularia à CBF, você automaticamente vincularia o clube formador. Talvez esse fosse a maior mudança que o futsal teria nos próximos anos. Mas isso não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Então realmente a gente fica amarrado. Mas, óbvio, a gente faz contratos, a gente tem alguma segurança, entre aspas, né, de multas e tal.
Mas, por outro lado, assim, a gente sempre fala isso, e eu sempre falo isso para os garotos. Eu tenho, inclusive, um que entrou até um pouco mais tarde conosco, mas teve uma ascensão enorme. E há um ano atrás, um ano e meio atrás, ele pensou em largar, e a gente foi, conversou e tal, e hoje ele está sendo sondado pelo Carlos Barbosa, né? E eu falei, calma, as coisas vão acontecer ainda. Porque eu tenho talvez um maior prazer, e eu falo isso para eles, quando vocês saírem daqui para coisas maiores e melhores, é uma vitória nossa também, a gente está muito feliz com isso, né? E só não atropele os processos, exato. Então faz parte, isso é o que a gente faz, então a gente tem alguma segurança, mas geralmente a gente vê os atletas brilharem em outros lugares. E por falar em atleta, Carlos Barbosa, atletas de ponta, foi um processo de construção muito grande para chegar até a Liga Nacional, né? E aí fica entre os grandões, né? Eu lembro de post seu lá em Carlos Barbosa, falou, pô, emocionado, é o resultado de não sei quantos anos. Pô, você tá ali, né? Sei lá, se a gente for comparar com futebol, você tá no Maracanã jogando contra o Flamengo, Sim. ou se for em São Paulo, com o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, enfim. Como é que é esse salto? E é realmente um salto gigantesco, né? Essa postagem realmente foi emocionante, porque a estreia nossa na Liga Nacional foi em Carlos Barbosa, né? Então é um lugar em que quem gosta de futsal emblemático, né? Foi realmente muito, muito bacana. É um salto que, por mais que você mensure, por mais que você planeje, realmente quando você tá lá, você vê que não é fácil, né? Os 2 primeiros anos com muita dificuldade, também porque a gente não podia jogar em Taubaté, e isso prejudica um pouco, né, os jogos em casa, a gente acaba não sendo tão em casa, mas realmente é a materialização de um sonho, mas você vê que é possível, né? Que obviamente com amadorismo e com pouco profissionalismo você não consegue, mas as coisas tendem a acontecer, né? Então a gente está muito, muito feliz com o terceiro ano que a gente vai para a disputa. Vamos conseguir jogar em casa em Taubaté finalmente. Então isso está nos motivando demais e aí a gente espera fazer resultados maiores, melhores. E esse salto, né, de estar ali numa liga para realmente disputar, que não foi a realidade do Taubaté nos 2 primeiros anos, né? É um salto de grana, quer dizer, você tem profissionalismo, você tem estrutura, você tem história. Agora o que falta para esse salto é dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. O futsal também está passando, e eu acho que também em outras modalidades, uma falta de material também, porque com o euro do jeito que está, o dólar do jeito que está, muitos atletas estão indo para locais na Europa que nem tem tanto tradição no futsal. Qualquer 10 mil euros é 60 mil reais. Né? E vai, né? E então a gente está perdendo muitos atletas. Então o que acontece no futsal, né? Vamos falar disso. Tem as equipes que têm grandes e enormes aportes. Qual que é a divisão, André? Desculpa cortar seu raciocínio. Vamos lá. Quem que tem muita grana hoje, que é uma linha de corte, assim, que está longe de Taubaté chegar? Por exemplo, as equipes mais tradicionais, que são Joinville, Carlos Barbosa, Cascavel, o próprio Corinthians, Magnus, que é né, em Sorocaba, que talvez seja uma das maiores potências. Esses são as equipes que têm os maiores investimentos e, obviamente, tem os atletas que fazem realmente a diferença. E aí, isso a gente conversa demais, assim, quando a gente está montando elenco, porque você tira esses atletas realmente que são diferentes, né? A segunda linha tem muita gente de um nível parecido. Então, para você realmente brigar lá em cima, você precisa dar um jeito de buscar esses atletas, que ou estão nessas equipes, ou estão na Europa, né? Ou estão no Sporting, no Barcelona, enfim, na Liga Espanhola, na Liga Portuguesa. Então esses atletas custam caro. Então você trabalha com
segunda linha, que não são... Não é pejorativo. Não é assim, pejorativo, exato. Mas onde você acaba igualando, então você pega, tira algumas equipes ali, a gente fala, são 24 equipes na Liga Nacional hoje. Você tira umas 6 que são de ponta desse nível de investimento, 6 a 8, o resto está no mesmo nível. Né? Então para você ir do céu, que é tentar chegar numa semifinal, ao inferno que a gente viveu de não classificar entre os 16, é uma linha muito tênue, assim. Então a gente precisa ir... Para investimento, André, o que é hoje estar entre esses 6? Quanto custa por ano estar entre esses 6? A gente visualiza em torno de 8, 10 milhões de anos. Quase anual. 1 milhão mês. É. É pesado. Isso. É pesado. Sem um grande... Sim, sem uma grande marca difícil. portando, é difícil. É muito difícil. E para estabelecer um comparativo com outras modalidades também, um cara hoje dessa primeira linha, qual que é o salário de um cara primeira linha no futsal? Sei que varia muito, né? É difícil até a gente falar, mas, por exemplo, é menor do que um jogador de vôlei ganharia. Né? Então, hoje, a gente projeta alguns valores em torno de 50 mil mês, 30 mil mês. Quer dizer, para o esporte amador, é uma linha de corte alta. Quando a gente vai para o comparativo com o futebol, é ridiculamente baixo. Exatamente, não dá nem para comparar. Falando de primeira linha. Sim, não dá nem para comparar. Por isso que, obviamente, o futsal perde muitos atletas para o futebol de campo, né? E em vários locais, o Corinthians é um exemplo clássico disso, ele se utiliza do futsal para formar os atletas para que os melhores vá para o futebol de campo e gere renda. Você acabou de entrar no assunto sem a gente combinar aqui que eu ia entrar, que é essa questão da formação do futsal ser usado para que se faça jogadores de campo melhores. Está cheio de atletas, você pode até falar de alguns se você quiser. O exemplo mais recente lá no Corinthians é o filho do Fagner, né? Sim. Que fala, pô, o moleque era demais no futsal e agora já tá arrebentando no campo, é promessa. O quanto isso tem a ver realmente, André? Eu já vi que você até compartilhou, se não me engano, um estudo, alguma coisa no seu Instagram. O quanto realmente tem de dinâmica de jogo, de tempo de bola, da habilidade que eu acho que a gente vem perdendo. A seleção brasileira tem nos mostrado isso, né? Essa decadência técnica. O quanto de fato que o futsal agrega para um jogador que faz essa transição pro campo, muitas vezes nem por paixão, mas por grana, né? Sim. Se você pegar o Falcão, né, o nosso Pelé do futsal, ele fala muito disso, né? O futsal traz uma gama de conhecimentos e de habilidades muito acima do futebol de campo quando se fala em base, né? Porque o futebol de campo, obviamente, acaba indo para uma especialização, né? De alguma função ali, de alguma posição. No futsal não existe, né? O mesmo cara que ataca, ele marca, ele defende, ele tem que ter um raciocínio rápido, né? Tomada de decisão absurda, tomada de decisão muito rápida, entendimento de jogo, entendimento de tudo. E isso um exemplo clássico. É o que você vê hoje no futebol de campo do goleiro trabalhar com o pé. Isso no futsal começou na minha época. Né? Que liberou-se o jogador, o goleiro trabalhar com o pé, tem o goleiro linha. Isso estou falando de 15 anos no futsal. Né? E os goleiros que conseguiam trabalhar com o pé se destacavam mais e tal. E o que chegou no futebol agora. Hoje um goleiro no futebol que não trabalha com o pé, ele não joga mais. Né? Porque os espaços estão diminuindo, a força física, né? A parte física de todas as modalidades, de todos os esportes estão muito fortes. Né? Então, o nível físico do atleta hoje é absurdo. Então acaba que diminui-se os espaços. Dentro disso você precisa ter raciocínio rápido, habilidade, você precisa marcar, atacar, e é o que futsal dá. Futsal dá. E aí você pega todas as grandes equipes que são formadoras, se utilizam no futsal. Hoje, por exemplo, um exemplo clássico do Corinthians de novo, que eu acho que talvez seja um melhor trabalho em termos de aliar futsal com futebol.
Hoje, na parte de iniciação, começo de base, os mesmos profissionais que trabalham na comissão técnica do futsal são os mesmos que trabalham no campo. Olha que legal, não sabia. E por quê? Por causa de capacidade também. Então, hoje os profissionais do futsal têm muita capacidade, né? E talvez por conta do dinheiro que se envolve, o pessoal que trabalha no campo acha que tem mais capacidade. E não é isso, né? Não é isso que a gente vê. Então, realmente é diferente. Eu falo muito isso para os pais, né? Deixa o garoto jogar o futsal, bota no futsal, não tira, porque realmente o desenvolvimento motor e cognitivo é muito, muito grande. E a parte física, né? Quando você jogava, né? Eu não joguei com você, brincava, é outro esporte, né? Eu fui ver jogo, fui ver treino, assim, fiquei completamente impactado, assustado, né, no bom sentido, com a porrada que é, né? Assim, parece que os caras estão brigando e é treino do mesmo time ali, parece que é uma porrada, assim, é um negócio impressionante, né? A impressão que a gente tem que é outro esporte, É isso né? mesmo. Eu quando jogava, eu migrei um pouco da era das quadras menores para quadra 40x20, que é o que se pratica hoje nos principais campeonatos. E quando a gente pegou essa migração, a gente ia para uma quadra de 40x20, parecia que a gente estava num campo, assim, num society. E era até um jogo diferente. Eu parei de jogar quando a gente começou o projeto 2011, que era só o principal, a gente começou na Prata do Paulista, eu jogava ainda, eu era diretor já, mas eu jogava. Parei de jogar em 2013. Então, 10 anos é outro esporte. É outro esporte. Hoje a gente joga, por exemplo, numa quadra 40x20, tem algumas quadras, por exemplo, em Minas, no Minas Tênis Clube, por ser um dos fundadores da Liga Nacional, eles podem jogar numa quadra menor. Menor que eu digo são 38 metros. 2 metros. É surreal o tanto de contato físico que tem a mais, né? Então, por causa disso, a parte física está muito forte, tá muito evoluiu demais nos últimos anos. De certa forma, isso prejudica um pouco a parte de habilidade, né? Porque é mais fácil você dar uma condição física para um atleta do que desenvolver uma parte técnica, mas é o que tem na realidade hoje, tanto do futebol que a gente vê, de todas as modalidades. A parte física é absurda. Então, quando a gente joga em quadras menores de 38, tem mais choque. Se colocar a minha equipe, por exemplo, numa quadra menor ainda de 36, é a mesma coisa que a gente jogar bola numa sala de casa, assim, não tem jogo. André, e aí falando dessa biodinâmica e tal, mudou-se também o perfil do atleta, que, assim, né, não sou tão velho, né, tenho 45 anos, mas lembro de uma época que se jogava vôlei, o cara alto e não o gigante, né? Hoje só joga vôlei o cara gigante, só joga basquete o cara gigante. No futsal também perdeu isso, porque na nossa época tinha muito, né? O magrinho bom de bola, o magrinho habilidoso, o próprio Leandrinho, né? Sim. Pô, cracaço e tal. Mas miudinho, né? Menorzinho. Tem espaço pra esse cara ainda ou também esquece e não dá mais pra ele? Em relação a tamanho, essas coisas ainda o futsal permite, né? Mas, obviamente, uma coisa que a gente sempre fala, o boleirão, vamos dizer assim, o cara que não é tão atleta hoje, ele não consegue mais. Né? O cara que tem preguiça, o cara que gosta de uma balada, hoje o esporte não permite mais. A exigência física não permite mais que isso aconteça. E, obviamente, alguém que não seja atlético, né? Que não tenha uma condição física legal, que tenha dificuldade em perda de peso, ele vai ter mais dificuldade. Né? É inerente. Né? Então, ainda o futsal ainda permite, por exemplo, goleiros baixos, né? Coisa que o futebol de campo hoje em dia sem chance. Chance nenhuma. O futsal ainda permite, né? Um cara mais baixo, um cara um pouquinho acima do peso, tal, que tem uma habilidade um pouco maior, ainda se permite um pouco mais, mas a tendência de ter que ter uma condição física ideal tem que ter, né? Porque a exigência é muito grande. E você vai viver agora nessa temporada uma aproximação com a torcida que a cidade não viveu na Liga Nacional, né? Queria que você explicasse um pouquinho, questão de estrutura, metragem, por que não se podia jogar, né? E o que você espera de uma Liga Nacional com a gente
podendo estar ali, vendo os maiores craques do Brasil jogando lá de casa e podendo ver os atletas também. Então, a Liga Nacional, ela, além da exigência de quadra, 40 por 20 do tamanho, com os recuos que precisam depois da linha, precisa de uma capacidade de público que é de, no mínimo, 1.000 lugares. E em Taubaté a gente não tem isso, né? As quadras que têm capacidades maiores são ginásios mais antigos, como o TCC, Associação, o próprio Baeté, que não tem a metragem de quadra. E as quadras que têm a metragem, que é, por exemplo, Vila Aparecida que a gente joga, não tem essa capacidade. Então a gente não podia jogar por regulamento da Liga Nacional, mas obviamente era uma oportunidade que a gente tinha, uma parceria com a Umbro, que é uma marca fortíssima que se viu possível de se fechar e a gente optou por fazer isso, sabendo dessa dificuldade. E hoje está finalizando a reforma da ADPM, o clube antigo ADPM, que é o projeto do SEDES 2 da prefeitura. E está finalizando a reforma ali, onde vai ser o ginásio com a capacidade e as medidas necessárias. Então, a gente está muito ansioso, porque a gente sabe que o Taubaté é amante, né? A gente vê isso lá no nosso ginásio, é amante do esporte, da modalidade. A gente tem muita identidade com a cidade, né? Então a gente precisa viver isso, né? Então a gente está muito ansioso, muito feliz e esperançoso de que realmente essa sinergia clube, né, atletas com torcida vai ser muito forte, né? Todo mundo vai querer ver as maiores e melhores equipes aqui, então a gente tem muita esperança de que vai ser muito bacana. E uma marca, André, que queira aliar, né, a sua identidade com projeto de SG, com 300 crianças, e com uma cidade que vai ver o time jogar a Liga Nacional. Como é que é esse caminho? Claro que você não vai abrir proposta comercial aqui no programa, né? Essa é a ideia, mas assim, é possível para qualquer porte de empresa, para que um seja parceiro, para que outro seja patrocinador com grana de fato. Como é que é esse bolo para fazer parte de um projeto como esse? Hoje a gente vem, né? A gente por política nossa, desde o primeiro dia que a gente começou, a gente sempre falou que melhoria contínua e evolução era o nosso pilar. Assim. Então, de um ano para o outro, a gente sempre buscava evolução de estrutura, evolução de condição técnica, evolução de profissionais. Né? E nos últimos anos a gente vem buscando muito isso, alternativas de capitalização mesmo, de oferecer oportunidades também para as empresas e tal. Então hoje a gente está com projetos aprovados em todas as esferas de lei de incentivo, municipal, estadual e federal. Temos capacidade de marketing, de poder ativações enfim, uma gama enorme de retorno que pode ser dado para empresas, né, dependendo do ramo. E a gente sempre fala, né, com os parceiros nossos, ou para quem a gente senta, que a gente está aberto a que a parceria seja ganha-ganha, né, que a gente fala. A gente precisa de recursos, a gente precisa viabilizar o negócio, mas a empresa precisa ter o seu retorno. E essa é a pergunta que eu ia te fazer, né? A pergunta de todos os empresários que eu converso. Eu vou pôr a grana XYZ ali. Abre aspas. Dá retorno investir em esporte? Fecha aspas. Demais. Eu tenho uma visão que dá muito retorno. Primeiro, nenhuma empresa hoje sobrevive se ela não tiver uma preocupação com a sociedade, uma preocupação com o meio ambiente, que a gente falou, uma preocupação com parte social. Nenhuma empresa sobrevive isso. A comunidade, a sociedade exige isso das empresas. E você fazer uma parceria conosco que tem isso, que nas veias, né, que vive isso diariamente, é extremamente saudável. É um canal de comunicação e de atingir as pessoas que às vezes as empresas não têm. Né? Às vezes uma empresa que presta serviço para outras grandes empresas ou fornece produtos, ela não consegue ter um canal de comunicação ou de ligação com a sociedade. E o nosso esporte dá isso. E aí, além disso, todas as ativações e possibilidades de marketing que existe, né? De ter atletas, né, com a imagem, crianças, alegria, né? Esporte é alegria, esporte é satisfação. Então você poder usar tudo isso como uma ferramenta de marketing,
Eu acho fundamental. Tanto que dificilmente você vê uma empresa que entre num projeto esportivo sério, dificilmente ela sai. Se você vê que ela sai é porque teve alguma coisa que a prejudicou, ou seja, um calote, ou seja, alguma coisa que o clube ou a entidade não transmitiu uma imagem que ela queria. Agora, quando o projeto é sério, quando o projeto realmente se preocupa com a imagem, se preocupa com todo esse respeito com a sociedade, dificilmente você vê uma empresa que saia. Né? E aí você vê grandes projetos com grandes empresas há muitos anos. Então vocês estão abertos aí a investimento e a retorno do investimento, né? Sim, sem dúvida. Legal. André, eu preciso ir encerrando com você aqui nosso bate-papo e encerro sempre com 2 perguntas. Você fale bastante com o coração, né? E aí entra um pouco da resposta do marido, pai, ex-atleta, gestor, advogado, jogador de futevôlei, bom jogador de futevôlei. Aprendendo, aprendendo. Qual que é a maior lição em todas essas vertentes que você tem na vida? Qual a maior lição que o esporte te trouxe e te traz ainda no dia a dia? Cara, isso eu aprendi com meu pai, assim, e depois que eu tive um incidente de ver a morte de perto, né? Reforçou ainda mais o que eu sempre vivi no esporte, que é o primeiro, que é o viver e o curtir o dia a dia, o momento, a nossa vida, assim. O esporte você precisa viver todos os dias, assim, intensamente, para você ter resultados. Eu acho que isso é na vida, né? Você viveu o hoje, viveu o presente, viveu a construção do processo, né? Isso é muito bacana. E além disso, poder conviver e entrar na casa e na vida das pessoas, independente de classe social, de cor, raça e tudo, isso eu acho que é o que o esporte mais nos traz e mais me encanta. E o seu maior ídolo no esporte, quem é e por quê? É Falcão, né? Acho que é o cara que é um pouco mais velho que eu, mas que eu, de certa forma, vivi quase a carreira dele, enfrentei ele algumas vezes. E é muito legal porque é um cara que, quando ele era juvenil, né, sub-20, ele era uma mala, que a gente falava, ele era arrogante, porque sempre foi absurdamente craque. E aí eu comecei a perceber e ver a mudança que ele teve também como homem, assim, como ele conseguiu e começou a perceber o quanto ele era grande, o quanto ele motivava as crianças, o quanto ele era referência para todo mundo, tal, e ele se transformou realmente num cara que sabe o tamanho que tem, sabe a importância do esporte, e desde até o último dia que ele jogou bola profissionalmente, foi cracaço demais. Então ele é uma referência. Primeiro São Paulino que não responde Rogério Ceni. É o segundo. Eu sabia. André, obrigado, viu, pela presença, pelo papo, super agradável, profissional. Portas abertas para você aqui, pro projeto. Tá em casa, meu amigo, meu parceiro de futevôlei. Tamo junto. Eu e meus amigos cobravam a minha presença aqui. Um abraço pro Thiago Huck, que cobrou muito, né? Com mensagens infinitas sua presença, tá aí. Espero que ele assista, curta, compartilhe, é obrigação. Com certeza. Prazer é meu, Espanha, ser meu amigo e falar de esporte, falar desse legado que a gente tenta construir lá é sempre um prazer. Legal. Obrigado, André. Obrigado a você que acompanhou. Semana que vem tem mais. Um abraço.